Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda assim noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você.
Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todo o seu sofrimento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez e é um momento de agradecer a oportunidade de poder servir. Hoje nós estamos aqui para fazer um estudo junto à Casa Joana de Ângeles, de Atafona, São João da Barra, e sabemos que esse momento, né, de crise que nós estamos vivendo, uma coisa passageira, mas um momento muito diferente para todos nós. O isolamento social não permite os trabalhos presenciais na casa espírita, mas a casa espírita ela não pode parar, né? Não pode parar de jeito nenhum, como não tem parado, os trabalhos da casa espíritas continuam sendo desenvolvidos através da espiritualidade e os companheiros, os trabalhadores da casa, né, dentro do possível, continuam desenvolvendo as suas funções, principalmente buscando, né, através das orações, levar um pouco de alento, de apoio, né, aos nossos irmãos que estão aí passando por esse momento de dificuldade, levando essa energia, né, aos grupos de trabalhadores da área de saúde que estão ali, né, na frente de batalha, atuando diretamente com esses irmãos que se encontram enfermos. E nós temos muito a agradecer, né? Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui para servir e agradecer a oportunidade da tecnologia, porque nada pode impedir o nosso trabalho e a tecnologia nos permite, né, transpor, né, essas barreiras momentâneas que surgem. E aí é esse o momento de estarmos aqui para poder trazer o estudo, mesmo distante, unimos todos nesse momento, né, um momento de união, um momento fraterno, né, onde vamos buscar manter o trabalho da Casa Espírita, com esse trabalho de estudo, de palestra, né, por isso nós orientamos aos irmãos, como na Casa Espírita nós temos lá a água para ser purificada. Nesse momento, nós aqui também estamos colocando a água também, aqueles que estão participando desse momento, que coloquem também lá a sua águazinha lá, porque essa energia, toda essa energia que a espiritualidade, né, permite nesse momento de trabalho, ela vai estar também se difundindo e chegando à casa de todos os irmãos que estão aqui, não só nesse momento, no nosso trabalho que está sendo desenvolvido, mas em outras casas à distância. Como nós estamos de dar início,
né, a abertura dos trabalhos. Sintonizar pensamentos, emoção, né, o nosso sentimento, o nosso desejo, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Deus, Pai de misericórdia, Senhor Jesus, amigo e companheiro, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez. Agradecemos essa oportunidade de servir. Agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho. Agradecemos, Senhor, os momentos difíceis que nos chamam a atenção, a necessidade de refletirmos sobre a vida, sobre a necessidade de mudança, de busca de novas alternativas. Oramos aqui, Senhor Deus, pedindo a vossa intercessão, pedindo a vossa orientação nesse momento que nos reunimos. Pedimos a vós, ó Pai, que possa abençoar a todos os irmãos que nesse momento se reúnem na busca de orientação, na busca de integração com o alto, buscando, ó Pai, sintonizar as nossas orações e o nosso pensamento com o Mestre Jesus, para que nos fortaleça para esse momento que estamos vivendo e para que as energias dessa oração possam se unir a milhares de energias das orações que são feitas, ó Pai, de várias religiões, de vários credos, em benefício da humanidade, benefício de todos que se encontram em momento de fragilidade e necessidade. Esteja conosco, ó Pai, hoje, abençoando o nosso trabalho, abençoando esse momento, abençoando a todas as famílias que aqui se encontram unidas e sintonizadas. Esteja conosco, ó Pai, hoje e sempre, assim seja. Um estudo a partir de uma psicografia, né? Uma psicografia do nosso confrade Divaldo Pereira Franco, através do espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Essa mensagem, né, foi trazida à comunidade espírita no 22º Conferência Estadual Espírita em São José dos Pinhais, no Paraná. E por que nós buscamos, né, fazer uma análise dessa mensagem trazida por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes? Porque acreditamos que essa mensagem ela tem um significado especial, porque nos traz algumas orientações, né, desse momento, né, do porquê desse momento que nós estamos vivendo, não de uma forma muito clara, mas aparente, e também nos dá toda a orientação necessária para que possamos, né, passar por esse momento difícil, mas que, segundo ele, necessário à evolução da humanidade, né? Então nós vamos dar início a esse momento e para que possamos dar uma maior clareza, né, ao que nós queremos trazer em termos de entendimento sobre essa mensagem, nós fomos buscar, né, algumas orientações na palavra do nosso amigo Chico Xavier, em resposta a uma pergunta feita por ele, a ele, pela apresentadora Hebe Camargo, num programa em 1987, né? E aí pode parecer, né, uma coisa tão antiga, né? 1987, praticamente 33 anos. A resposta de Chico, né, ao que foi perguntado, ela tem muito a ver com a nossa realidade hoje, com o momento que nós estamos vivendo, né? Chico foi perguntado sobre se o homem é o causador das doenças e pestes que vem alarmando o mundo, né? Isso em 1987, ela fez essa pergunta não só diante, né, de uma série de doenças que surgiram,
como também uma série de catástrofes naturais, né, que vinham ocorrendo nesse período, né, como terremotos, tsunamis, e aí ela queria que o Chico desse, né, um esclarecimento a respeito disso. E o Chico, ele nos trouxe nos deu uma resposta que tem muito a ver com a realidade daquilo que a gente vem trazendo nas casas espíritas, que a gente vem falando nas casas espíritas. Ele diz assim: enquanto houver ódio, enquanto houver ressentimento, nós seremos obrigados a considerar que devemos esse flagelo ao homem, né? E quando a gente vai um pouco à frente, e o motivo, né, dessa crise que nós estamos vivendo tem a ver diretamente com essa pandemia do coronavírus, né? Um vírus que já é conhecido da humanidade desde 1936, mas que se tornou um pouco mais ativo a partir de 1960, tá? Mas com grande impacto, como nós estamos de 2019, na realidade, né? E, segundo a mensagem, né, do Dr. Bezerra, ele diz assim: periodicamente a humanidade é sacudida por um clamor de sofrimento. Esse mal nos chega no auge das nossas conquistas intelectuais e morais, de nossas conquistas no macro e no microcosmo. Nós sabemos que o objetivo de Deus, né, para o homem, para a humanidade, é o progresso, a evolução. Se nós formos avaliar, analisar a história da humanidade, desde o surgimento do homem vivendo, né, entre os animais, né, buscando o abrigo das cavernas, nós vamos perceber que daquele período até agora esse homem evoluiu, ele se desenvolveu, ele progrediu bastante, mas não o suficiente a ponto de chegar num período como esse, né, que se entendia como o período da grande transição, né, do planeta, aonde esse homem já deveria apresentar um grau, né, de evolução, né, valores morais mais sublimados. Esse homem ainda apresenta um apego, né, a essa primitividade, com sentimentos, né, que são nocivos à sua evolução e nocivos à sua relação, né, com aqueles que estão. Ele coloca, né, apesar de colocar para a gente, né, quando ele diz periodicamente a humanidade é sacudida por um clamor de sofrimento, ele faz um alerta que nesse momento, né, se desenvolver, evoluir. Podemos generalizar que esse homem não conseguiu, né, evoluir através desses sentimentos morais. Mas ainda encontramos grandes dificuldades, né, entre muitos que ainda se encontram aqui sobre a face do planeta, né? Ele fala sobre as conquistas no macro e no microcosmo, e mesmo com todo esse desenvolvimento intelectual, todas essas conquistas, nós vamos observar esse mundo sendo abalado por situações como essa. E por que ele fala periodicamente? Para muitos, né? Imagine a garotada, né, os mais jovens, para a gente é uma novidade uma situação como essa. Aparece uma coisa totalmente surreal, né? Onde acreditar que iríamos viver um momento como esse. Um momento difícil, né? Um momento de isolamento social, né? Onde, apesar de todo o conhecimento, de toda a tecnologia, nós ainda não temos uma resposta imediata para combater esse mal que nos aflige. E a única alternativa para se tentar conter o avanço desse vírus é o isolamento social. Porque isso é uma estratégia adotada, né, pelo governo
E não é uma estratégia nova, e é esse ponto que nós vamos fazer uma referência daqui a pouco. É uma estratégia adotada pelo governo para evitar, pelos órgãos de saúde, né, para evitar que ocorra um estrangulamento do sistema de saúde pública. Né? Porque a velocidade com que o vírus avança, se não fizermos, né, esse trabalho de isolamento, se não buscarmos de forma consciente respeitar as orientações que nos são passadas, nós vamos ter uma catástrofe. Por quê? Porque, na realidade, o vírus, ele avança com muita velocidade. E aí nós não teríamos, né, uma estrutura de saúde hospitalar suficiente para atender o grande número da população infectada. Muito bem. E quando ele fala sobre esse periodicamente, que a humanidade é sacudida por um clamor de sofrimento, e nós falamos aqui de um momento como esse. Mas a história, ela nos relata que ocorreram, né, outros momentos em que a humanidade viveu situações como essa. E aí nós vamos ver, né, que nós tivemos algumas epidemias, né, ou pandemias de grande impacto, como a ocorrida no século XIV, entre 1333 e 1351, com a peste negra, em que dizimou 1/3 da população da Europa. Numa época onde a medicina ainda começava a engatinhar, os conhecimentos sobre microbiologia era praticamente inexistente para se ter a noção, né, do que transmitia, do que provocava esse tipo de mal. 1/3 da população da Europa foi dizimada. E nós vamos ver que essa peste negra, apesar, né, de se encerrar em 1351, ela vai, né, se dar num processo de ciclo. Né? A cada 25 anos, praticamente, nós veremos na Europa surgimento, né, da peste negra em determinadas regiões. Afetou mais a Europa e a Ásia. Né? Nós tivemos, 1850, 1950, a tuberculose, que durante muito tempo, né, foi assim, um dos males mais temido pela humanidade. Século XIX, né, século XX, uma doença que também era transmitida através, né, da saliva, através do contato, né, do hálito, da proximidade, né, o bacilo de Koch, até ser identificado, até se descobrir um tratamento através do uso de antibiótico, foi uma doença que matou milhões, né, de pessoas. Nós teremos em 1918, 1919, a gripe espanhola, e aí mostrando que a estratégia que está sendo utilizada hoje, né, do isolamento social, essa estratégia também foi adotada, né, pelos órgãos de saúde pública no Brasil, né, e no mundo inteiro, né, foi adotado como uma estratégia para se tentar conter o avanço da doença. Para vocês terem uma noção da gravidade do influenza, o influenza, que é o responsável pela gripe, né, ele é um dos vírus mais letais que nós temos. Apesar de em alguns, né, a reação ser simplesmente branda, mas em outros casos são letais mesmo, porque acabam levando à morte. Né? Essa gripe espanhola, ela foi responsável pela morte do presidente na época, o presidente Rodrigues Alves. Tivemos também, entre 1960 e 1962, tivemos uma epidemia de febre amarela, né, que também dizimou um bom número, né, de pessoas. Temos, entre 1817 e 1824, né, uma epidemia de cólera, também que teve um impacto muito grande. 1896, 1980, varíola. 1918, 1922, uma epidemia de tifo na Europa Oriental e na Rússia, né, que também dizimou um número imenso da população. E tivemos até 1963, né, quando surge uma vacina para o sarampo. O sarampo é uma doença também, né, de grande letalidade. E desde 1981 nós temos
a AIDS, que também é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia, né? Não temos ainda uma vacina, né? Mas temos tratamentos, uma qualidade de vida melhor do que no início da descoberta da doença. Então é o que ele coloca para a gente, né? De período em período, nós temos a humanidade sacudida, né? Por situações, né? de sofrimento. Desde praticamente fevereiro, 3 a 4 meses, é preciso que a gente faça, né, uma reflexão, né, uma análise do porquê que estamos vivendo esse momento. E o porquê, né, voltamos, né, para o interior do lar, para dentro da casa, para a família. Né? É preciso se refletir muito sobre a importância da família, o papel da família, que muito tem se discutido, mas que poucos, né, avaliam o papel importante dessa família nesse processo, né, de evolução do indivíduo. Muito bem. E aí, né, nós temos aqui algumas imagens, né, de situações. Por exemplo, imagens, fotos, você tem algumas pinturas de época, né, como a peste negra, a cólera, né, mas que retrata a realidade de sofrimento que nós vivemos nesse período, que a humanidade viveu nesse período. Né? Bom, e aí o Dr. Bezerra ele coloca para a gente, o isolamento social nos amargura, mas essa é uma terapêutica preventiva das mais valiosas. Não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. Então, a princípio, né, nós precisamos ressaltar, reafirmar a importância desse isolamento. Enquanto não temos o tratamento, né, que seja 100% eficaz, enquanto não temos a cura para essa doença, a vacina, a melhor forma de se prevenir, de se evitar o contágio é através desse isolamento. E nós precisamos respeitar as orientações, né, dos órgãos de saúde. E ele coloca para a gente, não nos encontramos no jogo do azar, do acaso, mas dentro de leis soberanas que regem o universo. Não há casualidade. As coisas não acontecem ao acaso. Tudo tem uma lógica. Quando nós falamos na doutrina espírita sobre lei, né, são as leis basilares, né, do espiritismo, né, do livre-arbítrio, né, e a lei de causa e efeito, de ação e reação, né, essas leis, elas regem a coletividade também, não só a individualidade. Somos responsáveis pelas nossas ações e somos construtores do nosso destino. Aquilo e nós praticamente recebemos o impacto, né, dos nossos erros, dos nossos equívocos, né? Na realidade, quando ele diz, né, a gente reflita, que cada um venha botar a mão. Nós estamos vivendo, como nós estamos agindo, como nós estamos nos relacionando com o próximo, né? Que sentimento nós agasalhamos? Buscamos o Evangelho do Cristo, a orientação, porque o Cristo foi o grande mensageiro, foi aquele que trouxe a informação, trouxe o esclarecimento de como deveríamos nos conduzir para que pudéssemos viver de forma feliz, sem sofrimento. Mas muitas vezes, voltado aos nossos interesses, às nossas paixões,
nós nos esquecemos, né? Ou fazemos ouvidos de mercador para essas informações que todos nós temos, né? Então, o momento que hoje chega, né, de forma abrupta, né, de forma impactante, ela tem uma lógica do porquê que está acontecendo. E precisamos refletir sobre isso. O que precisamos melhorar? Em que precisamos mudar a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas ações, o nosso pensar. É preciso que venhamos a refletir sobre isso. As nossas relações com relação, né, os nossos familiares, os nossos amigos, né, a nossa relação com o Criador, a nossa relação com a natureza, tudo tem que ser refletido nesse momento. Porque está ocorrendo nessa hora uma cobrança. E para que haja harmonização, um equilíbrio retorne, é preciso que a humanidade busque, né, busque essa harmonização. Bom, e aí o Dr. Bezerra ele faz um alerta, né, mostrando que essa convocação, esse momento de aflição que nós estamos vivendo, é para que melhoremos os nossos sentimentos e as dores morais que estavam devastando a nossa sociedade, como depressão, suicídio, a loucura dos tormentos variados, estavam demonstrando que a civilização estava a um passo da loucura e nossa fragilidade a nos testar. E o que ele coloca para ele é a realidade que nós estamos observando. Fala sobre o mundo evoluído, né, o progresso, e a gente vê ao nosso redor essa própria tecnologia que nos permite a comunicação à distância, né, que aproxima. Por um momento como esse, toda tecnologia que nos dá conforto, que nos dá tranquilidade, essa tecnologia ela demonstra uma evolução, um progresso do homem, mas no noticiário, nos jornais, na televisão, mostrando a violência, os abusos cometidos, né? São pais matando filhos, são filhos matando pais, né? Você vê a violência cometida, a barbaridade, estupro, né? Você vê coisas assim bizarras que você fala, isso não pode estar acontecendo mais num período como esse. Mas acontece que realmente essa situação continua existindo, né? E aí, quantas pessoas vivendo nesse momento de depressão? Né? A depressão, a tristeza, a angústia, né? A falta de solução, né? A falta de um caminho na visão daqueles que se encontram nesse momento de melancolia. Quantos suicídios nós temos vivenciados aí? Olha o momento que nós estamos vivendo. É um momento difícil, né? É um momento difícil, em que a gente não buscar, né, se apegar na fé, né, se aproximar, né, da nossa crença, se aproximar do Cristo, infelizmente muitos acabam acreditando que a saída para diminuir a dor e o sofrimento que está vivendo é a morte, como se a morte fosse o fim, né? E não sabendo as pessoas, né, que ao buscar a solução pelas portas do suicídio, o indivíduo vai buscar mais dor e sofrimento ainda, né? Então ele faz um alerta, mostrando para a gente, né, que esse momento tem a ver com toda essa situação, que envolve a relação familiar, né, a relação conjugal, a relação entre pais e filhos, a relação, né, momento em que essa ideia do orgulho, a vaidade, a visão capitalista, né, a acumulação de riqueza, a preocupação com o eu, né, a visão com o seu
gente às vezes simplesmente fecha os olhos porque nós estamos voltados para os nossos interesses, para as nossas preocupações. Bom, e o Dr. Bezerra, ele traz para a gente também uma orientação nessa mensagem de como nos comportar frente a esse momento. E deixa muito claro, através do que ele coloca, a necessidade de quê? De mudança de conduta, mudança de comportamento. E não há como buscar essa mudança sem buscarmos na fonte, bebermos na fonte, que é a mensagem deixada pelo Cristo. Não só a mensagem, mas o exemplo. O que fez com que se perpetuasse, né, o cristianismo, se estruturasse, se mantivesse fortalecido até hoje, é que a mensagem do Cristo ela é sempre atual. A mensagem do Cristo ela é a mensagem que nos permite a resposta, buscar a resposta para todas as situações que nós estamos vivendo. E aí, nós vamos ver o que Cristo nos orienta. Primeiro que nós falamos, né? Vós que conheceis Jesus, mantendes respeito às leis, buscando a precaução e a obediência às orientações dos órgãos de saúde pública. E aí reafirmamos, é preciso obedecer aquilo que está sendo passado. Nós precisamos acreditar, por mais que tenhamos fé, acreditemos em Deus, né, tenhamos confiança, e isso não quer dizer, porque eu tenho fé e confiança, eu vou sair, vou, sabe, simplesmente abrir mão de todas as orientações, porque o vírus não vai me pegar, o vírus não vai me atingir. De maneira nenhuma. É a espiritualidade reafirmando. É preciso, né, precaução e obediência às orientações dos órgãos de saúde. Nós precisamos esclarecer, e o que o Dr. Bezerra nos traz aqui de uma forma muito clara, é quando ele diz assim, não oculteis a mão socorrista aos mais necessitados. Não negueis a palavra libertadora para os que se preparam para enfrentar a imortalidade. E é preciso que a gente, né, preste bem atenção com relação a isso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E para porque quem vai parar? Quem tem que se isolar, né, no seu lar? Somos todos nós. Somos trabalhadores, os operários, né? Todos nós temos que parar. E se paramos, a produção fabril para, a indústria para, o comércio para, a agricultura para. E se param as atividades, como é que nós vamos sobreviver? Né? E a produção? Precisamos nos alimentar, precisamos de medicamentos. Né? Então é preciso entender que nós temos muita gente passando por necessidade, muita gente passando fome, muita gente desempregada, principalmente aqueles trabalhadores autônomos, né? Que dependiam, eram eles seus próprios patrões e que diante disso perderam essa oportunidade. São pedreiros, são carpinteiros, são domésticos, diaristas, manicures e outros trabalhadores, né? E que não têm como sobreviverem. E aqueles que têm um emprego, mas que estão sendo obrigados a fazer a quarentena e as empresas, seus patrões, não têm como manter esses trabalhadores, porque eles possuem dívidas a pagarem, eles têm que pagar seus fornecedores, eles têm que pagar, né, os trabalhadores. Como fazer isso se eles não produzem, se eles não vendem? Então existe todo um impasse nesse momento que leva a uma discussão, e essa discussão ela é salutar desde que não se busque polarizar isso de forma ideológica. É preciso buscar alternativas, é preciso buscar saídas que sejam satisfatórias
a todos lados. A tempo buscar manter essa economia em funcionamento dentro das funções. Bom, outro alerta que o Dr. Bezerra nos faz, que ele diz assim: não saiais de onde foste colocado na inútil tentativa de evitar a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, se alimente da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos. Não fugir aos compromissos assumidos, né? Então, nada me impede, mesmo fazendo a quarentena, que eu possa colaborar de alguma forma, que eu possa ajudar de alguma forma. Eu posso me isolar, talvez, né? Pessoas, filhos com os pais muito idosos, que precisam se isolar, não tem como estar, né, ali auxiliando, desenvolvendo algum trabalho, entende-se essas situações. Mas aqueles que não estão vivendo essa situação e que podem, de alguma forma, estender a mão, como foi colocado aqui, não oculteis a mão socorrista aos mais necessitados. Moradores de rua, e quem não tem um abrigo, quem não tem a casa para fazer a quarentena, como é que fica a situação dessas pessoas? Então é preciso que, apesar de viver esse momento, apesar de buscarmos sobrevivência, nós não podemos perder a sensibilidade, né? E não estendermos as mãos àqueles mais necessitados. De que forma podemos colaborar? E a tecnologia nos permite, nós sabemos disso. Nós não podemos estar juntos, mas a tecnologia nos permite essa união, como está acontecendo aqui agora. E através de grupos de WhatsApps, nós conseguimos mobilizar, nós conseguimos desenvolver trabalho. Hoje em dia você saca dinheiro, você deposita dinheiro, você consegue contribuições através, né, de depósito, através de internet, né? E a gente consegue fazer trabalho comprando material, dando cesta, né, básica para aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, comprando remédio, né, material de higiene. É possível se fazer tudo desde que se tenha a força de vontade. Eu não posso estar lá presente, mas de que forma eu posso contribuir com isso daí, né? E aí, quando a gente fala aqui sobre esquerda e direita, não estamos aqui para tratar de questões políticas, mas é preciso, na realidade, evitar as paixões que dividem. E o Dr. Bezerra fala sobre isso, né? As paixões que dividem. O momento agora é de pensarmos o quê? No todo. É pensarmos sem divisão, sem facção, né? Independente da sua posição ideológica, da sua posição política, partidária, não é hora de dividirmos. É hora de unirmos força em prol da sociedade. E nós não podemos permitir, e é isso que nós estamos vendo, é uma guerra onde as pessoas, de forma vergonhosa, buscam explorar, né? O sofrimento da população, né? No interesse de angariar para si, né? Privilégios, prestígios, como nós estamos vendo, situações envolvendo corrupção, com compra de material hospitalar, respirador, um abuso ocorrendo no Brasil inteiro por políticos, por governantes, né, que esquecem que acima dele existe uma força, né, e que nada foge ao conhecimento do Pai. Por mais que eu não me expresse, mas aquilo que eu sinto, os meus interesses, eles estão praticamente expostos a essa espiritualidade que a tudo assiste. Então não é momento de divisão, não é momento de antagonismo, né, de polarização, de posicionamentos ideológicos. O momento é de unirmos força. Vamos esquecer as nossas posições e voltarmos a atenção na luta com o propósito único de buscar socorrer a população, de atender a população, porque tudo isso está gerando problemas, alguns nem tantos, mas muita gente aí passando por dificuldades e precisando de ajuda,
e as pessoas se preocupando com eleições que nós teremos esse ano, eleições que nós teremos daqui a 2 anos, buscando, na realidade, explorar esse momento com fim político eleitoral. Bom, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar por vossos lábios, sentir o calor de vossa paixão e a misericórdia de vossos sentimentos. E a pergunta é essa: como ajudas? O Dr. Bezerra, ele traz essa reflexão na sua mensagem, na sua carta. A pergunta que se faz é essa: como ajudas? E preste bem atenção, gente, que nós vamos falar aqui e pode ser absurdo. Nós não temos realmente a cura para a doença nesse momento. Nós não temos a vacina. Mas a vacina, a cura, a imunização, a princípio se chama caridade. Se chama caridade. A melhor forma de você se imunizar contra o mal, além de buscar essa melhora interior, né? Porque não somos perfeitos, mas precisamos ter o esforço, precisamos nos esforçar, nos empenhar para buscar essa melhora, né? Ninguém aqui é perfeito, o papel também não é de fazer julgamento, porque Deus perdoa a todos, todos somos passíveis de erros, mas é preciso que haja uma força de vontade da nossa parte em querer melhorar, né? E é preciso que façamos pelo outro pensando que seria o que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós se estivéssemos numa posição inversa. Não foi assim que o Cristo nos ensinou? Como devo tratar o próximo? Como gostaria de ser tratado? Eu deveria me colocar na posição, eu tenho que me colocar na posição. Nós precisamos aprender a não julgar, porque a caridade não exige julgamento. Muitas vezes, o que impede a caridade é o julgamento, porque o indivíduo, na hora de ajudar, ele julga, né? Se eu tenho que dar, se eu tenho que fazer, mas é um malandro, é um alcoólatra, é assim, é assado, não cabe a ninguém o julgamento. O julgamento cabe a Deus e somos nós que criamos as condições para passar por aquele sofrimento, né? Não cabe a quem vai fazer a caridade fazer o julgamento. Porque quando você faz o julgamento, ou você não ajuda, ou quando você ajuda e julga, o mérito da sua caridade ele já perde um percentual de importância, né? Nós não podemos nos colocar nessa posição. E o Dr. Bezerra ele coloca para a gente, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos. A mão que levanta, a mão que estende. De que forma eu posso ajudar? Né? Se eu não posso estar aqui, eu posso ajudar com a palavra, eu posso ajudar com o conselho. Né? Hoje eu não posso dar o abraço necessário, mas a gente vê lá na internet as pessoas mandando, né, o abracinho, sinta-se abraçado, a palavra amiga, a orientação, a união de todos no sentido, né, de ajudar o próximo. Às vezes eu não tenho nada, mas o pouquinho que eu contribuo, o pouquinho que eu faço, né, o trabalho de formiguinhas, né, lembrando aqui os meus amigos, né, do Grupo Mão Generosa de São João da Barra. O trabalho de formiguinha, um pouquinho de cada um se torna um monte, né? E é preciso que a gente não fuja dessa responsabilidade. Jesus precisa falar pelos vossos lábios, né? Então nós estamos aqui, né, oferecendo, né, os nossos lábios ao Cristo, trazendo a mensagem. Uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, a mensagem de caridade. É preciso que tenhamos essa noção, esse entendimento, né? É preciso que haja compaixão, que nos compadeçamos das pessoas, né? Olhemos os outros e busquemos fazer alguma coisa, porque ao amenizar a dor do outro, eu estou amenizando a minha dor, né? Eu estou contribuindo para que mais tarde eu não venha passar por situação parecida. Bom, e aí, ó, o grande antídoto para todos os males é o que ele coloca? O amor responsável. O amor responsável. O
o amor dinâmico, o que doa e não se preocupa em receber o sorriso, né, do beneficiário. E quando ele fala aqui sobre amor dinâmico, o que é esse amor? É o amor que se materializa, né? Eu amo, mas o amor não pode ser só a palavra, né? Eu te amo, eu tenho carinho. O amor ele é demonstrado através de atitude, através de atos, né? De ações, né? E o que ele coloca, que nós colocamos ali, ó, o que doa e não se preocupa em quê? Em receber sorriso do beneficiário. Eu não tenho que doar esperando que alguém me dê o obrigado. Ah, muito obrigado, eu estou te devendo. Não pode ser dessa forma. Eu não tenho que esperar. Eu tenho que doar pelos simples atos de ver o outro feliz, de ajudar, de colaborar, de levantar aquele que necessita. Se ele vai agradecer ou não, isso é o menos importante. O importante é o que você está fazendo e que Deus está ali percebendo o seu trabalho, tá? Então, o sentimento que não vê o quê? Cor, raça, classe social, né? Então, amor é um sentimento que não vê isso. Eu não tenho que fazer levando em consideração a cor do indivíduo, a raça, a classe social, a religião, a ideologia, o partido. Não. Eu faço porque é meu irmão. Porque todos somos irmãos. É importante, né, que percebamos isso. Nunca estamos sós. Ele diz, não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio se faça com muito mais facilidade. Aqueles que se encontram em desalento e desespero, achando que foram deserdados de Deus por estarem passando, não vejam por esse lado. Porque, na realidade, Deus nunca abre mão de nós, nunca nos abandona. Infelizmente, às vezes a forma como vibramos, como pensamos, como cultivamos nossos sentimentos, nos impedem de perceber essa presença de Deus. Mas Ele se encontra ali, ao seu lado, né? Os seus mensageiros, seus espíritos amigos, estão ali, buscando chamar a sua atenção. Porque muitas vezes nós esperamos uma resposta de Deus que seja, né, espetacular, né? Que alguém chegue e traga uma mensagem. E às vezes a mensagem chega a você através de uma leitura, né, que você faz, através de uma frase, através de uma palavra de um amigo. É Deus falando contigo. Mas às vezes você não consegue perceber porque os seus sentimentos, né, as suas emoções, o seu pensar, né, ele está praticamente fora dessa sintonia. Te impede de perceber essa presença ali. Tá? E aí, o que nós acabamos de falar, ó, tendes cuidados para que as ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram a vida e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores com necessidade de evolução do planeta. E aí, o que ele está falando? Pensamento e sintonia. É preciso equilibrar os nossos pensamentos. As mensagens que nos chegam a todo momento são mensagens que morreram tanto e assim, assado. Às vezes você liga um canal de televisão, vários canais de televisão, você só ouve falar disso 24 horas, falando sobre morte, ou sobre intriga envolvendo o governo. Então, é preciso, às vezes, a gente varrer um pouco isso na cabeça da gente. Nós precisamos buscar nos sintonizar, né, buscar informações que nos tranquilizem. A oração, principalmente, é fundamental nessa hora. Né? É preciso pensar positivo. O fato de ter ocorrido um fato ali não quer dizer que vai acontecer aqui. Eu preciso reforçar, né, proteger a minha casa, proteger a minha família. E como que eu faço isso? Bons pensamentos, a oração. Precisamos fazer essa campanha de oração. 18 horas todo dia. Vamos parar lá um momentinho, bota o celular para despertar. Paramos ali e vamos fazer 5 minutinhos de oração, pedindo a Deus, emitindo pensamento positivo. A oração ela emite energia, juntando toda essa energia, né? Essa energia ela praticamente varre o planeta inteiro, tocando a todos, higienizando esse planeta, dando força, dando esperança, porque nós precisamos acreditar e acreditamos. Como o Chico diz, isso passa, tudo passará.
e realmente, como outros momentos difíceis na vida da gente, né? Então, nós não podemos deixar-nos cair, né, em uma sintonia de desequilíbrio, né? Simplesmente nos sintonizando, como ele diz aqui, com forças ultrajantes que estão produzindo dores e necessidade de evolução do planeta. É preciso nos sintonizarmos a Deus. A hora que o pensamento ruim chega, vamos dissipar o pensamento, vamos lá, vamos fazer oração, vamos lembrar dos nossos momentos felizes, dos nossos filhos, né, dos nossos netos, da nossa companheira, do nosso companheiro, do nosso irmão, dos nossos amigos. É preciso fazer isso. Vamos buscar uma mensagem, vamos mandar uma mensagem para um colega, vamos dissipar isso da cabeça da gente. O momento está difícil, é preciso unirmos força. Precisa de ajuda? Ligue para um amigo, não tenha vergonha, não se sinta constrangido, né? Peça orientação, peça o socorro que for necessário e todos vão se unir e todos nós sairemos, né, desse momento. E ele fala, tranquiliza-te, Jesus está onde? No controle de tudo. Jesus é o governador do nosso planeta, é ele que está à frente, né? Não há prazer do Criador nem do Cristo para que passemos por esse momento. Mas o momento é necessário para que haja, né, uma sacudida. É preciso balançar um pouco a estrutura do mundo, né? Quando nós paramos de evoluir, é como se ocorresse uma trombose, né, no nosso corpo, né? E aí, na nossa vida, tudo para, as dificuldades aumentam, os problemas aumentam. Então, é preciso, às vezes, que ocorra essa sacudida, né, essa balançada, para que a gente pare e venha refletir a necessidade de mudar, né, de melhorar, né, de ver aonde nós precisamos. Precisamos aprender a perdoar, é preciso perdoar. Tem alguém que você não perdoou? Tem alguém que ainda mantém uma situação de indiferença, de uma situação mal explicada? Vamos buscar reatar as nossas relações, vamos perdoar, né, essas pessoas. Nós não somos perfeitos, vamos buscar de que forma, o que eu posso fazer para colaborar para que isso que está ocorrendo no mundo, que isso possa melhorar. Eu quero fazer um pouco a minha parte, incentivar os amigos da mesma forma. Pedir perdão, me perdoe, meu amigo, se de alguma forma te ofendi, se de alguma forma criei algum constrangimento, que possa me perdoar. Vamos orar a Deus, pedir a Deus que nos dê força e esse entendimento para que possamos realmente perdoar de coração, que não seja só de palavra, que mudemos o nosso comportamento, né? E o Chico, o nosso grande exemplo, né, o nosso saudoso Chico, ele diz, e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Então entenda-se que esse momento é realmente um momento passageiro e que daqui a pouco nós estaremos lembrando desse que não quer passar novamente e que iremos, né, buscar unir força para que realmente o mundo siga um caminho melhor, né? A importância do momento, né? Precatemos-nos, aproveitemos o tempo para meditar no bem, para a edificação interior, para a convivência familiar. Logo, tudo passará, tudo passa. É o Dr. Bezerra falando para a gente. Então, aproveitemos esse momento em família, né? Vamos refletir a respeito desse momento, vamos orar junto naquele momento tão necessário, o culto do lar, seja o culto do lar do espírita, seja o culto dos protestantes, seja o terço dos católicos, né? Seja o momento de meditação dos budistas, né, dos muçulmanos. Vamos aproveitar esse momento para buscar nessa proximidade, a proximidade com o Criador também. Vamos sentar lá, né? Vamos fazer uma leitura do Evangelho, da Bíblia, vamos fazer oração em família, buscar unir esse momento, fortalecer, proteger as nossas casas, nossas vidas, né? Os nossos filhos, orar por aqueles que estão distantes, por aqueles que não tem quem olhe por eles, orar por aqueles que estão desencarnando nesse momento, talvez em situação confusa. Vamos aproveitar esse momento, né? E fazer aquilo que a gente alega que não tem tempo, que a desculpa é sempre aquela, não tem tempo, né? Eu descobri que eu agora estou consertando um monte de coisa dentro de casa. Por quê? O tempo sobra, então como você não quer ficar sem fazer nada, você vai buscar consertar aquilo. E está sendo
maravilhoso esse momento, né? Fé e confiança. O planeta está sob as bênçãos de Deus. Jesus é o guia da humanidade. A grande barca, que é o nosso planeta, está sendo conduzida a porto seguro. Mantenhamos a fé em Deus, a coragem, a solidariedade, a oração, que está muito esquecida, e digamos bem alto: vale a pena viver, apesar de tudo, eu sou feliz. E nós somos, apesar da dificuldade. Preste bem atenção, somos felizes porque estamos vivos, somos felizes porque temos um teto, somos felizes porque podemos ver, podemos ouvir, podemos respirar, né? Podemos nos locomover. Somos felizes porque temos a família, né? Nossos pais, pai, mãe, irmãos, temos o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos filhos, os nossos netos. Apesar de toda a dificuldade, seja o desemprego, seja a falta de recurso financeiro, seja a dificuldade da saúde hoje, ontem, né, e de vez em quando, mas nós somos felizes porque nós temos muito que muitos não têm. E é preciso agradecer, aprender a agradecer a Deus por esse momento, porque às vezes nós pedimos mais do que agradecemos. Então é preciso ter fé e confiança, depositar nas mãos de Deus, mas não esquecer que precisamos fazer a nossa parte. Né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e que possa abençoar a todos que aqui se encontram nesse momento, ligados, nesse momento de oração, nesse momento de reflexão. Jesus esteja convosco.